Amém, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Muito bom dia a todos. Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Estamos começando a nossa reunião de oração do dia de hoje. Para aqueles que vão nos ouvir depois, seja boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e vamos recebendo aos poucos os irmãos que vão chegando. Por enquanto somos só apenas 11, mas aos poucos as pessoas vão chegando. Nesse momento aqui em Uberlândia, onde nós estamos especificamente, né? 20 graus, uma manhã agradável, poucas nuvens, mas o céu querendo estar sem nuvens. Vamos ver como é que vai ser durante o dia aí, né? Vamos orar, irmãos. Graças te damos, Senhor, por mais uma manhã na tua presença. Manhã de vida, manhã de ajuntamento, de comunhão, mas também manhã de ocupar esse lugar que nós temos explorado aqui, lugar que nós temos nos apropriado, que é o lugar de oração, Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque é um privilégio para nós. É um privilégio responder ao seu chamado, porque a oração é um chamado, Pai, é um chamado seu para nós. E descobrir e entender e validar isso e responder a isso, Senhor, nós somos os privilegiados. O benefício é todo nosso. Por isso, louvado seja o teu santo nome por isso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela certeza que nós temos, fruto dessa relação contigo, fruto dessa intimidade, Deus, de que a esperança que vem do Senhor, ela não nos decepciona, Pai. Como nós meditávamos ontem, Pai. E está até agora ecoando aqui dentro de mim. Senhor, obrigado, porque nós não somos deste mundo e nós estamos voltando para casa. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós entendemos e podemos cultivar esse entendimento e criar uma realidade paralela, alinhada ao Teu reino, de que este mundo não é eterno, de que isso aqui vai acabar, Senhor, tudo aqui vai acabar, isso tudo vai passar. Senhor, que gozo na alma, que alento, que paz é a gente poder olhar para o nosso redor, apesar e a despeito de Oi, todos os amém? desafios, Senhor, e ver que isso vai passar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela certeza que nós cultivamos aqui, Deus, de juntos com o Senhor, Deus, nós podemos alcançar uma nova realidade. E é isso que eu quero orar com os meus irmãos. A partir da tua palavra, Senhor, ensina-nos a viver aqui nessa terra, alcançando a partir da tua palavra tudo que já foi dado a nós, da nossa relação contigo, uma realidade totalmente alinhada com o reino de Deus, como Jesus vivia, a lidar com os nossos desafios, com as nossas questões, mas a viver também toda a beleza, toda a virtude que há na vida, experimentar tudo aquilo que é dado a nós como prazer, alinhado ao reino de Deus, tudo aquilo que nos é proporcionado nessa comunhão contigo, aqui nessa terra, e a entender sempre e a nos lembrar de uma eternidade que nos espera. Por isso, Senhor, ajude-nos a calibrar no caminho as nossas escolhas. Senhor, eu oro por isso. As minhas escolhas, as escolhas dos meus irmãos. As minhas escolhas e as escolhas dos meus irmãos. Totalmente alinhadas à eternidade. Que nos ocupemos primeiro, Senhor, de pensar qual é o eco, qual é a repercussão que as nossas decisões, que as nossas ações terão na eternidade, que isso nos ajude a fazer as escolhas corretas, que isso nos ajude, Senhor, a ter um posicionamento bem sintonizado contigo, Deus. Fora disso, Pai, é só canseira, enfado. Fora disso, esse mundo não tem o menor sentido. Fora disso, Senhor, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, uma vez que esse mundo jaz no maligno. Então, Senhor,
junto com os meus irmãos nessa manhã. Toca nos nossos olhos, para que a gente possa enxergar esse lugar além dessa terra, além desse mundo caído. E mesmo vivendo neste mundo caído, que possamos ter na nossa existência uma atitude que destoa de tudo isso que está ao nosso redor, permanecendo no Senhor, como a gente tem meditado todos esses dias de janeiro, permanecendo no Senhor, ligados à videira, suportando as estações, as podas, para que mais frutos possam vir. Que a gente insista, Pai, em viver esse lugar, essa realidade divina, eterna, santa, conectada à Trindade aqui nessa terra, até que o Senhor venha, ou nos levando para estar com o Senhor, ou voltando com a gente aqui em vida, como se o Senhor for servido. Eis-nos aqui, Senhor. Reconhecemos também nessa manhã que não sabemos orar como convém e pedimos humildemente, mais uma vez, vem sobre nós, Senhor, e ensina-nos nessa manhã a orar como convém. Pela fé nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e falar nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Sal. Amém, irmãos. Amém. Vamos começar nessa manhã. Ô, Valdo, bom dia. Você acha que dá para você orar? Você consegue orar, Valdo? Consigo, já fiz o café, consigo. Tá bom. Valdo, vou ler um trecho aqui de Gálatas 5 para a gente poder começar essa primeira oração. Paulo vai dizer assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É. Se tem uma expressão que nós vamos conhecendo e nos apropriando quando a gente lê a Bíblia e vive o reino de Deus, é essa, né? Você vai ter Jesus dizendo em João 8:32 que quando a gente conhece a verdade nos liberta, né? E esse mundo desprovido do reino de Deus, ele é uma prisão, ele é um lugar assim totalmente é, algemado, assim, nos algema, nos prende, nos impede, né, nos massacra, nos tortura. Esse mundo desprovido daquilo que é o reino de Deus é uma total ausência de liberdade. Mas o pior de tudo é que ele se passa com uma roupagem de liberdade, né? Ele se passa cada vez mais com um roteiro, né, com um argumento de que a liberdade está dentro de cada um de nós e nós podemos viver a nossa liberdade, enfim. Não existe liberdade, irmãos, para quando a gente está no reino de Deus, lê a Bíblia, a gente entende isso. Não existe liberdade fora de Cristo. Não existe. Porque Ele é a verdade e é a verdade que nos liberta. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, qualquer teoria, intento, é uma prisão. E muitas pessoas, inclusive cristãos, né, não entenderam isso ainda. Então, Valdo, vamos orar com você para que a gente consiga, a Amém. partir desse grupo aqui, né, a desfrutar e a viver essa liberdade, que o Senhor nos mostre, ó, que oração atrevida e necessária é essa, que o Senhor nos mostre áreas da nossa vida que nós não estamos vivendo liberdade, que a gente está preso, que a gente está cativo, que a gente está refém daquilo que não é o reino de Deus e que a gente se posicione. Vamos lá, Val, por favor. Amém. Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos oferecido. Obrigado, Senhor, obrigado porque a tua palavra é o nosso guia, é o nosso manual, Senhor. Como o Saulo falou, Pai, a tua palavra, ela é a verdade, Pai, ela é o caminho, ela é tudo nas nossas vidas, Senhor. Não existe realmente, como foi falado, uma liberdade fora de ti, distante de ti, Pai. Não existe, Pai. A palavra fala também sobre livre-arbítrio, Senhor. A gente tem um livre-arbítrio, Senhor, para escolher o que a gente quer, mas a gente tem que estar ciente que através das nossas escolhas tem consequência, Pai. E tudo aquilo que a gente escolhe, quando a gente se afasta, que acha que a gente está bem, que a gente está com essa liberdade plena, Senhor, essa falsa liberdade, a gente
colhe consequência, Pai, e a gente muitas vezes se esquece disso, Senhor. Então, obrigado, Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos ensina todo dia, toda hora, todo instante, quando a gente ora, quando a gente lê, ressalta as coisas aos nossos olhos, é o Senhor que revela, é o Senhor que mostra. Obrigado, Pai, obrigado porque acho que a única liberdade que nós temos é a liberdade mesmo de estar contigo, Pai. É uma escolha assim bem feita, Senhor, caminhar contigo, mesmo diante das diversidades, das coisas que acontecem, Pai, que as pessoas jogam na nossa cara que a gente não tem liberdade, que a gente é fanático, que a gente é cego, mas a gente sabe que a gente está no caminho certo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia Deus tu enviou o teu filho, Pai, para morrer numa cruz, para nos dar essa liberdade, esse acesso a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo por tudo que a Tua palavra nos ensina, nos capacita, nos fortalece, nos encoraja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Valdo. Valdo. Obrigado. Quando o Valdo orava, o Laércio mandou uma expressão aqui muito bem didática, digamos assim, para a gente poder entender mais ainda, né? Quer dizer, liberdade fora de Cristo é pecado. É bem por aí mesmo, né? Então, você, Laércio, então, não sei se você consegue orar agora. Como é que você está aí? Bom dia, Laércio. Bom dia. Beleza. Laércio, esse mesmo texto, a gente está em Gálatas 5. Ele vai dizer o seguinte: Paulo, ele vai provocar uma pergunta aos Gálatas aqui. Versículo 7 diz assim: Vocês vinham correndo bem? Ponto de exclamação. Quem foi que impediu de continuar a obedecer à verdade? Ponto de interrogação. Tem um símbolo, Laércio e demais irmãos, que vai estar muito presente na Bíblia, né, na palavra, para poder traduzir essa nossa realidade aqui na Terra, que é o caminho, a corrida, a jornada, a estrada, né? Então, em diferentes momentos, nós vamos nos deparar com isso aqui. Paulo vai usar isso aqui para poder mobilizar esses cristãos que estavam ali meio inseguros, talvez incertos das suas escolhas, talvez até desviantes do caminho. Por isso ele vai dizer: vocês estavam correndo bem? É próprio, Laércio, irmãos, da minha caminhada cristã e da sua, que a perseverança, né, que a resistência, que a insistência, ela muitas vezes precise ser estimulada, né? É próprio da minha caminhada, da sua caminhada, que o dia mal chegue, que a estação mais árida nos alcance, e isso pode, se nós dermos lugar para isso, nos impedir de correr bem, de seguir no caminho. Não vou nem dizer só de correr bem, mas de seguir no caminho, né? Ou de parar e ficar parado, como muitos irmãos param no caminho, aquela fé estagnada, e aí começa a ver religião. Se você parar no caminho e eu parar no caminho, é fato, nós vamos ver religião. Se a gente não desviar, a gente vive só uma religião, morta, sem vida, sem relacionamento, né? Outros vão tentar encontrar um atalho para bancar os seus desejos e suas escolhas, e a gente poderia pensar muitas realidades aqui. Mas nesse sentido, Lars, vamos orar com você para que Deus nos ajude a continuar correndo e a correr bem. Que Deus fortaleça os nossos pés, né? Que Deus nos confronte sempre que necessário, para que a gente permaneça no único caminho que é a verdade, né? Que a gente consiga discernir quem é que está nos impedindo de correr bem, o que tem nos impedido de correr bem e de seguir nessa jornada, que a gente consiga discernir isso e nos posicionar. E o que Deus colocar no seu coração, irmão? Vamos lá. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer demais, Senhor, por todos esses pedidos de orações que chegam ao Saulinho, aquele que está aqui à frente, muitas vezes, para nos lembrar, Senhor, que de de tantos detalhes que a gente está envolvido na nossa vida e que nos envolve. Senhor, em nome de Jesus, a respeito disso, tá aqui uma prova viva, né? A gente levantar de manhã e lutarmos, ó Deus, contra a carne, contra o nosso eu, que muitas vezes
grita tão alto logo de manhã, para às vezes não querer participar da oração, do grupo. E aí começa assim, as notícias que vão chegar num celular ou uma ligação, que vão querer nos impedir, ó Deus, de ir para uma reunião à noite de grupo, uma família, cumprir as nossas obrigações no Senhor Jesus, estar numa escola dominical. Ó Deus, é tanta coisa que vem, Senhor, contra, querer nos impedir, ó Deus, realmente de permanecer firmes, permanecer aprendendo, cumprindo, assim, o nosso chamado no Senhor. É tanta coisa que vem, Senhor, e muitas vezes a gente está exausto. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a gente não se permita deixar ser enganado, deixar com que a gente deixe de viver Cristo no nosso dia a dia. Que isso esteja longe de nós, nossos corações aqui, todos os que estão aqui, em nome de Jesus, mas que a sede, a vontade, a alegria, a gratidão, de saber, ó Deus, que tudo que traz o teu nome é bem-vindo para nós. Todo aquele momento que a gente precisa sentar e aprender com o Senhor, principalmente, é o de melhor. Algumas pessoas falam para mim, falam para a maioria aí, você não para. Ó Deus, eu sei que se eu parar, eu morro. Nessa caminhada, eu sei que às vezes eu caminho até demais, corro até demais e preciso parar um pouco, mas para outras coisas, mas deixar a igreja, deixar de estar na oração, deixar de ir para um estudo, para um seminário. Ó Pai, em nome de Jesus, longe de mim isso, porque sem isso eu morro de verdade. E eu peço em nome de Jesus que aquele que está desanimado, aqueles que estão, Pai, desviados, ó Deus, da tua palavra, desistindo, que hoje mesmo pela manhã, Pai, passou pela sua mente, o seu coração, de não ir mais na igreja, de não congregar mais, como tem alguns irmãos entre nós que estão vivendo isso, em nome de Jesus, que eles se arrependam e voltam o caminho do Senhor, e que não vivem com vergonha, mas vivem com alegria, com regozijo de servir e estar com o Senhor até o último dia aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém, Laerte. Laércio. Amém, Laerte. Isso Amém. mesmo. Irmãos, deixa eu só fazer uma afirmação aqui num dos princípios que o Laércio orou, né? Uma coisa muito prática, e que para legitimar essa insistência nossa aqui, boa insistência na oração, né? Tem uma compreensão, irmãos, isso até é uma questão de comportamento, né? Quer dizer, eu vou trazer um pouco a psicologia aqui só para a gente entender um detalhe. Um hábito, um hábito, um hábito de vida, tá? Ele se, ele nasce, ele é inaugurado a partir da disciplina. Quando o Laércio foi orando, prestando bastante atenção, ele falando desse lugar nosso aqui de oração, né? E claro, claro que a gente tem exceções, mas a maioria aqui são as mesmas pessoas que têm vindo. Sabe por que que você tem vindo também, irmãos? Além daquilo que é a forma como Deus te atrai, né? Porque a sua escolha em estar aqui, disciplinando o seu corpo, já criou um hábito. É um hábito para você. Irmãos, que hábito, hein? O hábito de orar todos os dias num lugar de ajuntamento. Inaugurou-se em nós. Então isso faz parte das nossas vidas. Né? 7 horas. É claro que pode ter uma exceção ou outra. Um dia eu tenho um compromisso, ou não dormi bem, mas isso aí é exceção. O hábito, ele é perene, ele fica orgânico e ele nos acompanha. Né? Não se cria hábito sem disciplina. Não se cria, um hábito, ele não se cria por osmose. Né? E o que que nos impede? Só para fechar e a gente já vai partir para outra oração.
que nos impede de criar um hábito, irmãos? A indisposição. Qual é o duelo que nós vamos ter antes de gerar a disciplina para criar o hábito? Indisposição. Isso para não chamar de preguiça. Eu vou chamar de indisposição, né? Outras questões que vão nos ocupando, outros elementos da nossa realidade que duelam contra o hábito ou contra a disciplina. E aí, indispostos para isso, mas dispostos para outra coisa, não tem disciplina, não tem hábito. E aí a gente não encontra aquele comportamento, né? Isso é para academia, isso é para alimentação saudável, isso é para o que for. Isso é para você, né, equilibrar no seu tempo de tela. Isso é para o seu tempo de qualidade com a sua família. Pode pegar qualquer comportamento. O ato de se disciplinar, e como essa disciplina, como uma insistência. E a disciplina ela tem etapas, né, irmãos? A gente vai insistindo no dia bom, no dia favorável, um dia a gente está mais motivado, um dia está menos, mas chega uma hora que a gente rompe. Isso é maravilhoso. Chega uma hora que nasce alguma coisa dessa insistência. É quando aquela disciplina fica orgânica e vem um hábito. E aí pronto, faz parte da minha vida, né? Faz parte da minha vida. Que Deus nos conserve nesse lugar e que a gente não se ache melhor do que ninguém por isso. Ninguém. Que aí a gente virou religioso. Mas que a gente entenda e insista nisso. E outros hábitos que são necessários para uma vida cristã. E falando de hábito, falando de tudo isso, ainda em Gálatas 5, vou pedir o Shirley para se preparar aí, para ele fazer essa última oração antes da gente interceder pelo Brasil, né? Paulo vai dizer assim, olha que interessante, versículos 13 a 15. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servo uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Versículo 15. Preste atenção aqui. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Se tem algo no reino de Deus, irmãos, que a gente falou muito esse mês de janeiro, que a Bíblia fala de forma muito incisiva, que nós precisamos sim assimilar isso numa disciplina diária para que se torne um hábito, é como a gente vai amar o outro. São as nossas questões relacionais, as nossas questões afetivas, né? Jesus já sabia disso e do custo que isso tem para nós. Por isso essa insistência. Depois Paulo vai seguir nesse mesmo princípio, né? O nosso bom desafio, irmãos, em olhar para os nossos inimigos. O nosso bom desafio de ter uma relação do reino de Deus com os nossos, com aqueles que nos ofendem, com os nossos desafetos, né? Nosso bom desafio de reconhecer a hora que a gente está indo morder o outro e segurar e nos conter para que a gente não venha devorar o outro com a nossa raiva, com a nossa ira, né? Com o nosso senso de justiça, etc, etc. Shirley, vamos orar com você para que esse princípio já dito aqui, meditado e orado nesse mês de janeiro, agora novamente, assim como a gente trouxe uma compreensão de disciplina para a hábito, possa ir nos ocupando e a gente vai entendendo a profundidade do que é amar o próximo, em especial aqueles que nos ofendem, aqueles que nos traem, aqueles que nos prejudicam e etc. Vamos orar com você. Querido Pai, quanta riqueza, Pai, quanto conhecimento, quanta sabedoria nós temos encontrado neste mês, nesse estudo de permanecer na videira. Aí, daí, papai, decorre tantas situações que enche a nossa mente, enche o nosso coração, nos direciona para um caminho não apontado para nós, mas para o Senhor, para o outro, Deus. Ô Pai, ajude-nos a nos apropriar desse conhecimento de uma forma prática, que não fiquemos só na teoria, e me vem agora a Jocum, que ficam meses, eh, os alunos da ITED, digamos assim, internos, depois vão para a prática, e assim foi Jesus com seus discípulos.
os ensinou na privacidade e depois os mandou ir. E assim também esse conhecimento que temos aurido, temos apropriado durante esse mês, papai, que isso não fique só na nossa lembrança, nos nossos rascunhos, mas que isso se transforme, ó Deus, numa prática de vida que produza fruto, fruto do Espírito, ó Deus. O Pai, não nos permita, ó, nos ajude, porque a decisão é nossa, a decisão é minha, não deixar que se anime no meu coração nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nenhuma ira, nem ódio, nem raiva de quem quer que seja, mesmo que seja nosso pior desafeto, se é que existe, a tua palavra diz, se alguém tem alguma coisa, isso às vezes é difícil para mim, se alguém tem alguma coisa contra mim, eu tenho que ir lá e me reconciliar com Ele, ou para que não passe em nosso coração, papai, nenhum pensamento, nenhuma prática de desafeto, e de aresta contra quem quer que seja na área familiar, na área, do corpo de Cristo, seja na área política, governamental, papai, que possamos olhar para o próximo, quem quer que seja ele, e que não passe no meu coração, no nosso coração, um um só pensamento de indiferença ou de irritação, papai. Precisamos do Senhor nesse caminho, porque sozinhos realmente nós não conseguimos. Fora da videira não conseguimos. Fora dessa seiva que nos alimenta, nós não conseguimos, como o Laércio sempre pontua. Opa, que desgraçados seremos, que miseráveis seremos se a nossa vida voltar para nós mesmos. É sem sentido, é inútil, é futilidade, ó Deus. Ó Pai, nos ajude nos nossos relacionamentos, temos que ter relacionamentos, que esse relacionamento seja horizontal, que seja vertical para o Senhor, e horizontal no sentido dos irmãos, do corpo e fora do corpo, para que testemunhamos da luz que é o Senhor, papai. Muito obrigado por esse aprendizado, muito obrigado pela vida do pastor Saulinho, que tem nos trazido a esse lugar de aprendizado, né, a esse lugar de encher o nosso coração da palavra viva que faz diferença na nossa vida. Eu te louvo, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Sirlei. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus por isso. Amém. Irmãos, vamos seguindo aqui agora. Vamos ter um tempo de intercessão pelo Brasil. E hoje vou trazer talvez um dos motivos mais que eu mais me conecto como pessoa e como cidadão, né? Já trouxe de maneira generalista e agora vamos trazer de maneira muito específica. Hoje nós vamos orar pela universidade, pelo ensino superior no Brasil, né? Nós já oramos aqui pela educação uma época e agora nós vamos orar por essa realidade que vive momentos tão desafiadores, irmãos. E por que que eu te falei que me conecta, né, diretamente? Falando de um lugar muito pessoal, irmãos, eu tenho certeza absoluta, absoluta. Eu nasci para ser professor também. Se tem uma coisa que não só eu me realizo, mas um lugar que eu me sinto embebido de propósito no reino de Deus. Se tem um lugar, eu tô contando os dias para começar a aula segunda-feira. Você pensa num trem desse? Enquanto você tem inúmeros memes na internet que o professor já está escabelando para segunda-feira começar a aula, eu estou ávido para que esse dia chegue, porque eu quero, eu desejo estar nesse lugar da sala de aula, né? Um dia, se eu tiver a oportunidade, eu quero te contar muitos frutos, mas são muitos que têm sido gerado disso, mas isso é para um outro papo. Mas fato é que nós vivemos tempos muito desafiadores quando o assunto é a universidade ou o ensino superior no Brasil, né? Temos vivido tempos onde o que outrora era o desejo de famílias de enviar os seus filhos para a universidade, né, preparando-se no ensino médio para isso, desejantes, orando a Deus para isso, hoje isso se inverteu completamente, né? É bem próprio de hoje encontrar famílias que começam a ter uma leitura do que se tornou o ensino superior no Brasil, né, e não deseja enviar os seus filhos para a universidade, ou dependendo de qual universidade, não mesmo. Principalmente essa,
tão preterida por nós no passado como um símbolo de conquista da família, que é uma universidade federal ou pública, a partir do que a gente tem visto. Preste atenção, irmão, eu não estou nem forçando a barra, estou dentro daquilo que a gente está vendo. E aí é vendo no sentido de notícias que a gente recebe, vídeos que nós vamos recebendo de realidades e etc, né? E ser cristão ou ter uma perspectiva cristã nesse contexto está cada vez mais desafiador. Sugiro você depois, eu vou até jogar no grupo da David, se você já não acompanha, vê a saga de um professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem sido notícia nos últimos tempos. Tassos Licurgo, que ele chama, né? Um currículo muito ímpar. Ele é professor titular. Só uma tradução aqui. O que que é professor titular, Saulinho? Normalmente, professor titular, ele fez dois concursos. Ele fez o concurso para entrar, para ser adjunto, para estar ali. E aí, depois de um tempo de casa, ele pode fazer um outro concurso e ele se torna o titular daquela cadeira, daquela disciplina. Quer dizer, é um nível muito elevado. Ele é professor titular na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ele tem sido muito mobilizado naquilo que é a sua fé, né? Em falar, em traduzir, em participar de debates, né, em trazer uma perspectiva antagônica àquela hegemônica da universidade. E a notícia mais recente é que estão tentando pedir a exoneração dele como servidor público por conta disso, em especial, por conta da fé dele. Irmão, isso é um retrato daquilo que é hoje a universidade no Brasil, né? Principalmente o ensino público. O ensino privado, isso está ainda tímido. Não sei amanhã. Eu estou dentro do ensino privado. Então, a minha realidade talvez não seja tão intensa como do Tassos Licurgo, né? Mas, irmãos, eu quero orar por isso, né? Nós temos irmãos da nossa comunidade de fé que são professores em universidade federal, professores, né, em universidades privadas, enfim, mas independente do segmento, seja público ou privado, são homens e mulheres que foram levantados por Deus para poder ocupar a universidade e poder compor esse lugar de formação. O que um professor universitário faz? Ele forma profissionais. Ele está formando as pessoas que vão cuidar amanhã das nossas famílias, as pessoas que vão ensinar os nossos filhos, as pessoas que vão, né, produzir leis na sociedade, as pessoas que vão ocupar as esferas da sociedade. Eles estão nessa base de formação desses profissionais. Então, irmãos, vamos orar nesse sentido. Então, libere seu microfone e vamos ter um tempo de intercessão pelo Brasil e alcançando o ensino superior. Vamos lá. Amém, Senhor. Amém, Louvado seja o Senhor teu Deus. santo Pai, por quem tu Obrigado a Deus és. pela Bem-aventurado, ó oportunidade Deus. de estarmos Abençoa discutendo os o Brasil Brasil, neste quando o momento, assunto é essas poucas essa dezenas perspectiva de irmãos que da nação, nesta Deus. E reunião hoje, virtual, falando da educação, não só o falando coração, do o ensino, espírito, nós nós colocamos, ó Deus, na colocamos como brecha, nós intercessores para o ensino colocamos, ó Deus, superior no Brasil. em favor Essa do instância seu onde cuidado estão às formados universidades, homens e mulheres que novamente, vão seus professores, seus estar alunos, diante da e que sociedade, haja, Pai, sim, Pai, cuidando, professores que, legislando, como esse advogando, professor lá do Rio Grande do ensinando, Norte, Pai, testemunhe formando do Senhor, abra opiniões e sua boca tantas outras mesmo expressões sendo preso, resultantes Deus, daquilo que é o ensino mas superior que no seja a Brasil. Mas, semente, Senhor, vivemos mesmo, tempos né, tão sendo tão sombrios, fértil que onde são as uma universidades, que perspectiva produza cristã não é bem-vinda, fruto, não, cara. fruto do Espírito, Perseguição, de ideologias conhecimento, de e uma tanta forma outra coisas. Senhor, tem antagônica, misericórdia, Pai. contrária, Te papai, peço com os meus a irmãos, Deus, tem essa misericórdia, Pai. cultura que tem Fortaleça os engraçado as adolescentes, nossas Senhor. escolas, Fortaleça que mesmo, para que destruída a eles nossa se juventude. ocupem de uma Mas que consciência, cada Pai, um que tem oportunidade, de ó bom Deus, propósito, e possa eles não dar tenham esse medo, testemunho, e em nós nome de Jesus, que eles não tenham intercedemos medo, por não professores tenham dessas receio de escolas, viver que isso, ali Pai. seja um Essa é a minha local de oração, conhecimento Deus. do Senhor, Deus. Tudo em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, Deus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado porque somos brasileiros. Obrigado porque moramos aqui no Brasil. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado aqui nessa nação, por toda a virtude que há na nossa cultura, na nossa geografia, os biomas, enfim. São tantas e tantas expressões de beleza, né? Tantos recursos que apontam para o Senhor, sempre para o Senhor.
Mas há tanta ausência de virtude também, Senhor, e nós temos orado por isso aqui, intercedido. E hoje, especificamente, oramos por uma realidade tão expressiva na sociedade, que é o ensino superior, que ainda é essa instância que vai formar profissionais, homens e mulheres que cuidarão da sociedade, homens e mulheres que legislarão, homens e mulheres que serão defensores, serão advogados, serão professores de base, homens e mulheres que vão ocupar áreas de influência e vão servir a sociedade. Senhor, é amedrontador o que tem acontecido com o ensino superior, Pai. Eu digo isso como alguém que o Senhor quis levantar pela tua misericórdia para ocupar também um espaço no ensino superior como professor. É muito declarado que existe uma resistência contra qualquer tipo de perspectiva de pensamento, de atitude, de compreensão do cristianismo do reino de Deus ali dentro. Ah, Senhor, uma cultura que se blinda para qualquer perspectiva que não seja hegemônica deles, Senhor. E isso feito de forma envolvente, sustentado em teorias e mais teorias, em vocabulários. É tanta coisa, Senhor, são tantas questões. Mas eu te peço, tem misericórdia, Senhor. Vem de encontro à realidade da universidade no Brasil, Pai. Faz um milagre, Senhor, no nosso meio. Oro para que o Senhor fortaleça os remanescentes, porque eles existem. Muitos deles, naturalmente, receosos, medindo as palavras, muitos deles receosos, medindo as palavras, tentando calibrar cada postura para que isso não se volte contra eles e eles sejam depostos desse lugar da universidade. Mas, Senhor, que a ousadia, a intrepidez, de forma destemida, a partir do que é o teu reino, possa marcar a vida desses homens e mulheres que são professores. Oro por esse professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu não conheço pessoalmente, mas tenho acompanhado ali o que está acontecendo com ele. Senhor, que a vida dele seja um testemunho. Eu oro por isso. Que a vida dele seja um testemunho, independente do desfecho. Essa é a nossa oração como brasileiros, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Amém. Amém. 7h37, vamos meditar na palavra de Deus e hoje especificamente, né? Olha que interessante. Nós terminamos ontem o capítulo 15 e hoje a gente começa o 16. Então hoje é quarta, quinta, sexta e sábado. Nós vamos pegar os 4 primeiros versículos do capítulo 16. E aí a gente fecha a nossa jornada de janeiro, né? Porque sábado é dia 31. Nós fecharemos aí a nossa jornada e aí, a partir de domingo, tem uma outra vibe, uma outra perspectiva aí para nós em fevereiro. Aguardem, né? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1. Hoje é 28 de janeiro, diz o seguinte: Jesus falando, Jesus afirmando: Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Só até aqui. Fato é, irmãos, que permanecer nele, como o texto mesmo nos apresenta, insistir no bom princípio daquilo que é estarmos conectados a Ele como videira verdadeira, né? E todas as implicações que isso foi nos sendo apresentada a nós durante o capítulo 15, né? Em termos de responsabilidade, em termos daquilo que é uma dimensão que se forma quando nós estamos nele, né? Chega aqui no 16, nas palavras de Jesus, que é no mesmo contexto, tá? Por que que eu estou lendo o 16? É o mesmo contexto, não foi no dia anterior ou no dia seguinte, ele não mudou de cenário, não é um outro assunto, é o mesmo assunto, né? Aos poucos ele vai conectar outros assuntos, mas aqui dentro desse mesmo intento do permanecer nele, né? Jesus agora ele traz uma compreensão como se fosse uma espécie de imunização, uma vacina, né? A afirmação de uma imunidade necessária para quem permanece nele. Sabe o que imunidade é essa, irmãos? É Jesus dizendo a mim e a você:
não se escandalize. Ou seja, não espante ou não se espante por essa necessidade que nós vamos ter de criar uma atitude com as nossas vidas que nos leva a uma realidade completamente destoante deste mundo. Porque o que eu falo para este mundo é escândalo. O que eu falo, colocando em comparação com os valores deste mundo e desse século, é absurdo, é insanidade, é algo que chega a ser ofensivo. E é uma ofensa, sim, que deve ser resistida de acordo com os valores deste mundo. Assim como a gente acabou de orar pela universidade. Vou repetir, irmãos. Jesus, ele chega num ponto aqui agora que depois ele trazer toda a profundidade e as implicações desse discipulado, de permanecer nele, né? Ele vai nos imunizar. Ele vai dizer: preste atenção. O que eu proponho para vocês, para este século, é escandaloso, é fora da caixa, é insano, é absurdo, é ofensivo, inclusive. Então, preparem. Permanecer em mim e cultivar isso é ter que estar disposto a viver uma outra realidade, mesmo existindo nesse mundo. Tem um preço, irmãos. Nas palavras de Jesus, é bem possível que eu e você entenda que está implícito um preço. Por isso ele vai dizer: falo essas coisas, preparo vocês, oriento vocês, ensino vocês, para que vocês não se escandalizem. Porque é escandaloso o que eu estou falando numa perspectiva secular. Irmãos, é escandaloso para quem vai à igreja. Nessa hora, em hora nenhuma, a gente deve ter dicotomia de sagrado e secular. Quer dizer, a gente vive no mundo e o mundo é uma coisa só. A igreja está no mundo. Nós não temos dois planetas, duas esferas. É uma coisa só. Então é possível que dentro da igreja nós estejamos ali e muito embebidos de mundo. A não ser que a palavra vá nos limpando, o que ele mesmo já diz, vós estáis livres pela palavra que eu tenho apresentado a vocês, a não ser que nós estejamos disponíveis para oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós vamos existir dentro de um contexto igrejeiro, frequentar cultos, né? E ainda assim, hora ou outra, ficarmos escandalizados com aquilo que está sendo dito, com aquilo que Jesus está nos apresentando. E uma das formas de a gente poder ficar escandalizado, irmãos, eu vou bater nessa tecla demais como pastor, porque ela tem cada vez mais reafirmado em mim. É a nossa indiferença com aquilo que é o convite do reino de Deus. A gente fica ofensivo, a gente fica ofendido. Uma pessoa que fica, nossa, mas que escândalo! Isso nos ofende, né? Por exemplo, deixa eu só te ajudar a entender, né? O escândalo do Banco Master, para quem está acompanhando. Irmão, eu me sinto ofendido como brasileiro, mas muito ofendido. É um absurdo, gera revolta, gera indignação. Né? Que realidade é essa que esses homens, essas mulheres viviam e vivem ainda, já que o processo ainda está em quando o assunto é o dinheiro público e essas instâncias de poder. Então, o escândalo, ele nos ofende. A gente se sente ofendido. Ele nos deixa desconfortáveis, né? Ele nos revolta e a gente vai tendo uma atitude muitas vezes contrária, oposta, indiferente. Quer dizer, agora traz isso para o que Jesus está falando. Olha o que Jesus está falando. O que eu proponho para vocês é escandaloso para o mundo. O mundo vai se sentir ofendido. Os púlpitos vão ofender as pessoas, os púlpitos alinhados com aquilo que é o reino de Deus. Os ensinos que são bíblicos vão ser ofensivos, vão ser escandalosos. Mas você não se escandalize. Você desenvolva essa imunidade e entenda que você permanece nele.
Que Deus te ajude, me ajude, meu irmão e minha irmã, a não nos escandalizarmos, né, com aquilo que o reino de Deus tem nos desafiado. A não nos ocuparmos, como está em João 6, como a gente leu aqui, num desses dias de oração, quando aqueles que seguiam Jesus falam assim: dura demais são essas palavras, quem pode suportar isso? Que você fique imunizado e aguente toda a perspectiva intensa que é o reino de Deus. Que você não se escandalize, que o mundo se escandalize, que os outros irmãos que não tá vindo, que não quer nada com nada, se escandalize, né? Que a universidade se escandalize, whatever. Você não se escandalize. Força essa imunidade espiritual aí, vamos embora. É só isso que nos interessa. A palavra que nos limpa, a forma como nossa mente vai estando disponíveis para uma metanoia, porque estamos conectados a Ele, permanecendo nele, e a forma como permanecendo nele, a gente vai suportando poda, produzindo fruto, e esse fruto vai permanecendo. Amém, amados irmãos? Deus abençoe. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Beijo, tchau.